Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje nós vamos falar sobre medo, a diferença entre medos e fobias e como fazer para curar de uma vez por todas o seu medo ou a sua fobia. Então fique comigo até o final. Já me conte aqui se você tem medo de alguma coisa, se você tem uma fobia, um medo intenso de alguma coisa e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Os medos são reações que o organismo tem, normais, fisiológicas, que fazem com que a gente se afaste de perigos ou da dor e se aproxime de coisas que não são maléficas para a nossa integridade física ou mental. Então, o medo é uma reação normal e necessária, que possibilitou a sobrevivência dos seres humanos até hoje. Se lá atrás o homem das cavernas não tivesse medo, ele seria devorado por um leão. O leão fez com que surgisse o medo, e aí aquele homem das cavernas ficou preparado para lutar contra o leão ou para fugir. É para isso que servem os medos. Atualmente a gente não tem mais leões para nos devorar, mas a gente tem outros objetos ou situações específicas que causam medo, que têm a função de nos proteger, de nos fazer sobreviver e continuar vivendo. Então essa é a função do medo. O que são as fobias? Fobias, elas são medos muito intensos e patológicos que geram reações desproporcionais, como crises de pânico, por exemplo, ou um medo de alguma coisa que teoricamente não deveria causar medo. Por exemplo, um elevador, ele não ameaça a integridade da saúde física ou mental, não ameaça a nossa vida, teoricamente. Então não deveria existir fobia de elevador, mas ela existe. E eu vou explicar por que essas fobias, esses medos patológicos existem. Normalmente, quando a pessoa tem uma fobia, ela teve uma primeira experiência com um objeto, com uma situação, com uma pessoa que foi traumática. E aí a mente, principalmente subconsciente, associa aquela situação a um perigo. Então vamos supor que uma pessoa que tem essa mesma fobia de elevador tenha tido uma cena traumática que quando ela era criança entrou no elevador e ele parou com ela lá dentro. E aí foi uma confusão, as pessoas demoraram para chegar, para salvar. A partir daí, a mente não consegue associar mais o elevador a um transporte seguro. A mente dessa pessoa associa o elevador com uma ameaça à integridade física. E aí a pessoa passa a ter fobia. Ah, Júlia, mas sempre tem que ter tido uma situação traumática? Na maioria das vezes, sim. Às vezes o que acontece é que a pessoa não se lembra, a mente dela apaga aquele trauma como uma forma de autoproteção. E aí a pessoa só fica com a fobia e não se lembra da situação traumática que gerou a fobia. Mas pode ser também que ela nunca tenha tido uma situação traumática, mas alguma coisa durante a vida dela fez com que ela associasse essa situação com um perigo. Ou ela ouviu falar de alguém que morreu ao cair do elevador, ou ela teve uma experiência de que enquanto ela estava tirando sangue, alguém do lado teve um desmaio, e aí ela passa a ter fobia de sangue, injeção e ferimentos. Então, normalmente é associado a algo que aconteceu, que a mente gerou essa associação. Mesmo que você não lembre, ou mesmo que esteja lá guardadinho no subconsciente ou no inconsciente. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Mas, Júlia, a gente precisa encontrar a causa real para tratar a fobia? Não, não precisa. A gente pode tratar fobias encontrando a causa real, ou a gente pode tratar a fobia alterando a imagem mental que a pessoa faz daquele objeto fóbico. Porque toda fobia é associada a uma imagem mental que é catastrófica. Então vamos supor, a pessoa que tem uma fobia barata, ela não enxerga barata, quando ela fecha os olhos e eu peço para imaginar uma barata, ela não enxerga barata igual eu. A imagem que eu tenho, a foto que eu tenho guardada na minha mente de uma barata é de um animal que eu não gosto, mas que é um animal pequeno, que eu posso pisar ou chutar e afastar de mim. Essa é a imagem que eu tenho na minha mente. Uma pessoa que tem uma fobia, ela enxerga uma barata de um tamanho muito maior do que ela realmente é. Uma barata que está pronta para pular em cima dela, pronta para passar uma doença para ela, e ela já se enxerga toda empolada, nojenta.
Então, essa é uma imagem que uma pessoa fóbica faz de uma situação, objeto específicos. É uma imagem distorcida e catastrófica. Então, tem duas formas de curar a fobia. A primeira delas é encontrar a causa. A gente pode fazer isso com hipnose ou com relaxamento profundo, a meditação. E aí você pede para a pessoa fechar os olhos e retrocedendo a linha de tempo dela, como se fosse um filme passando na televisão, mas de frente para trás. E pedir para a pessoa retroceder esse filme, rebobinar, passando para trás, até encontrar a cena inicial que gerou essa fobia. E aí a gente vai alterar essa cena, a gente vai fazer a pessoa olhar essa cena agora como um adulto e ver que não foi tão ameaçadora assim. E aí a gente vai pedir para ela mudar o sentimento em relação à cena, para ela mudar o tamanho da cena, para ela mudar o formato, para ela colocar em preto e branco, afastar a cena dela. Tudo isso muda a percepção que a pessoa teve em relação a essa cena traumática que gerou fobia. E tem uma outra forma, quando a pessoa não consegue encontrar a cena inicial que causou fobia ou não faz nenhuma associação, é mudar a imagem mental que a pessoa tem daquele objeto fóbico. Então você pede para a pessoa fechar os olhos, ou você mesmo pode fazer com você e imaginar aquela situação ou objeto fóbico na frente dela. E aí você vai alterando as modalidades da imagem, as submodalidades daquela imagem. Você vai alterar a cor, principalmente colocar uma cor preto e branco, ou chamuscado, mais fraca, vai tirar o brilho, porque normalmente o que causa medo são imagens grandes, que são muito coloridas, tem muito brilhos e muito próximas a nós. Então a gente tem que fazer o contrário quando a gente for alterar essa imagem. Vai colocar a imagem com pouco brilho ou chamuscado, em preto e branco, afastar a imagem da gente, colocar a barata pequenininha, colocar um fundo de um som de música de circo, por exemplo, para a barata passar a ficar engraçada, colocar uma sainha de bailarina na barata, para ela ficar mais engraçada ainda, reduzir o tamanho dela até ela ficar tão pequenininha que você consegue colocar o pé nela. Então tudo isso são alterações da imagem que você pode fazer, e repetindo essas alterações, repetindo esse exercício algumas vezes, você já vai estar livre daquela fobia de barata. Porque quando você olhar para a barata, a imagem que vai vir imediatamente na sua mente é a imagem que você distorceu, a imagem distorcida, e não a imagem que você tinha antes, que era uma imagem também alterada da realidade. Porque o que causa fobia não é a imagem real, é a imagem alterada da realidade. Então você mudando essa imagem alterada da realidade, provocando outra alteração, mas só que agora essa outra alteração, ela não vai despertar reações de medo, reações que são fóbicas em você, você vai estar livre dessa fobia. Então, quero saber se você gostou desse vídeo, e se você aplicar uma dessas técnicas, coloque aqui embaixo para mim se deu certo, se não deu. Eu tenho certeza que a sua fobia ou vai desaparecer ou vai reduzir muito de intensidade. Um grande abraço e até o próximo vídeo.